Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou realizar para vocês as atividades da página número 135 e 136, que fala sobre o Teorema de Pitágoras, tarefa número 23. Exercício número 1 fala assim: calcule o valor de x em cada caso. Considere quadradinhos como uma unidade. Então, cada quadradinho desse, cada ladinho desse, a gente considera como uma unidade. Nesse caso aqui, o valor de x está aqui, ele representa um dos catetos, e aqui eu tenho a hipotenusa e o outro cateto. Então, vamos ver quanto vale a hipotenusa aqui nesse desenho. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui a hipotenusa é igual a 12. O outro cateto, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o valor de 4. E agora, eu vou colocar no Teorema de Pitágoras esses valores. Lembrando que, de acordo com Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Hipotenusa, que aqui vale 12. Então, 12 ao quadrado é igual ao cateto que eu conheço, 4 ao quadrado, mais o cateto que eu desconheço, que é chamado de x, que é o valor que nós veremos, que a gente vai calcular agora. Então, 12 ao quadrado é igual a 144, que é igual a 4 ao quadrado é igual a 16, mais x ao quadrado. 16 desse lado somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 144 menos 16. Portanto, x ao quadrado vai ser igual ao resultado de 144 menos 16, que é igual a 128. X, portanto, será igual a raiz quadrada do número 128. E aí, pessoal, para determinar essa raiz, eu vou fazer a seguinte multiplicação. Eu sei que 8 vezes 8 vezes não, 64, desculpa. 64 vezes 2 é igual a 128. Então, 64 vezes 2 é igual a 28. Por isso, eu confundi que coloquei o 8, porque raiz quadrada de 64 é o número 8. Eu pensei no número 8. E aqui eu tenho, então, x vai ser igual a 8 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Vamos para o próximo agora. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vale 8. Esse aqui é um cateto. O outro cateto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, este cateto vale 12. Então, agora, vamos colocar no Teorema de Pitágoras e a hipotenusa vale x. Então, eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144, que é o valor de 12 ao quadrado, mais 64, que é o valor de 8 ao quadrado. Portanto, x será igual a raiz quadrada de 208. E aí, pessoal, pensando em dois números multiplicados, que o resultado é igual a 208, e sendo um desses valores um quadrado perfeito, eu não consigo fazer nenhum cálculo mental. Dessa forma, eu vou realizar a fatoração aqui para descobrir qual vai ser a parcela de valor que eu vou conseguir tirar de dentro do radical. Então, primeiro eu vou dividir por 2, 108 dividido por 2 é igual a 104. 104 dividido por 2 é igual a 52. 52 dividido por 2 é igual a 26. 26 dividido por 2 é igual a 13. 13 é um número primo. E aqui eu vou ter o valor 1. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Portanto, raiz quadrada de 208 é equivalente a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 13. Então, expoente e índice da raiz vão cancelar esses que são ao quadrado e sai 2 vezes 2 e o raiz quadrada de 13 mantém na raiz. 2 vezes 2 é igual a 4, raiz quadrada de 13. Essa é a resposta da alternativa B, 4 raiz quadrada de 13. Vamos para o exercício número 2 agora, que fala assim. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Então, qual linha está inclinada? Esta aqui, né? E chegou a uma altitude, então, daqui até aqui eu tenho uma altitude de 300 metros. Qual distância foi dessa da horizontal percorrida? Então, a distância inclinada, ó, é uma distância de 5.000 metros. Então, aqui é equivalente a 5.000. A altura, a distância entre o avião e o chão, que a gente chama de altura, é igual a 300 metros. E a pergunta é, qual é a distância do ponto em que o avião decolou até a sua altura atual? Então, este aqui é o valor que nós queremos
calcular, que vai ser necessário realizar o cálculo. Reparem que eu tenho aqui um cateto, este valor que eu não sei qual é, eu vou chamar de x, é um outro cateto, e ali eu tenho hipotenusa. Então, eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa vale 5.000, que eu vou elevar ao quadrado, que vai ser igual a 300 elevado ao quadrado, mais c elevado, no caso do x, elevado ao quadrado. Então, 5.000 elevado ao quadrado, então eu faço 5 ao quadrado é igual a 25, e eu dobro o número de zeros. Então, tinha 3 zeros, agora terá 6 zeros. E aqui eu faço 3 ao quadrado, que é igual a 9, e também dobro o número de zeros. Havia 2, e agora terá 4, mais x ao quadrado. Os 90.000 que estão desse lado somando vão passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 25 milhões menos 90.000, que vai ser igual a x ao quadrado. 25 milhões menos 90.000 vai ser igual a 16 milhões. Então, aqui, subtraindo esses valores, o resultado é igual a 16 milhões. E tudo isso aqui é igual a x ao quadrado. Então, o 2, que está como forma de potência agora, vai passar para o outro lado como raiz. Então, eu vou determinar o valor da raiz quadrada de 16 milhões, e aí eu vou saber o valor, que é a altura, que é o valor, né, da distância entre o ponto de decolagem até a altura atual do avião. E nesse caso, eu vou ter que x vai ser igual a 4 mais 0 mais 0 mais 0, ou seja, essa distância vai ser de 4.000 metros. Então, x é igual a 4.000 metros. A resposta fica a distância horizontal percorrida é de 4.000 metros. Muito bem, vamos para o próximo exercício agora, exercício número 3, da página número 136, que fala assim: uma loja, para criar uma propaganda, amarrou um balão com uma corda de 10 metros no topo de um prédio. Então, aqui está o balão e a corda é esta daqui. Num certo momento, verificou-se que o balão ficou distante da loja a 8 metros. Então, pessoal, foi possível verificar que aqui, entre a loja e o balão, então, esta linha aqui, aonde está o balão, então, foi possível verificar que essa distância aqui foi de 8 metros. E está ilustrado aqui na figura com 8 metros, tá? A pergunta é: qual é a altura desse balão nesse instante? A altura da lojinha, pessoal, é esta daqui, certo? Então, daqui até aqui. E essa altura nós já sabemos. Essa altura é equivalente a 10 metros. O que falta descobrir é este pedacinho aqui, que, na verdade, observando, vocês podem perceber que é um cateto de um triângulo retângulo. Então, nós vamos ter que descobrir essa distância aqui e depois adicionar o 10 para saber em qual distância está o balão, distância do chão, em qual altura está esse balão, tá bom? Então, vamos começar calculando o valor de x. Então, eu sei que 10 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, então, 10 ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, um cateto eu já sei o valor que é 8, e o outro cateto eu desconheço, eu chamei de x. Então, 10 ao quadrado é igual a 100, 8 ao quadrado é igual a 64, mais x ao quadrado. Mais 64, eu vou levar para o outro membro da igualdade como menos 64 igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64, que é igual a 36. X vai ser igual a raiz de 36, x será igual a 6 metros, certo? Então, x é igual a 6 metros. A altura do balão vai ser igual a 10 metros mais 6 metros, que será igual a 16 metros. E esta é a resposta do exercício, certo? Então, nesse momento, a altura do balão era de 16 metros. E essa foi nossa videoaula de hoje, gente. Beijinhos e tchau.